Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, acione o sininho e ajude assim o canal a crescer, beleza galera? Falta aí um dia para a estreia do Botafogo na Série C no Campeonato Brasileiro, jogo que vai ser neste sábado, amanhã, às 4 horas da tarde, no Almeidão, contra o Confiança. Então o Botafogo aí precisa do apoio da sua torcida, porque o Confiança, embora aí tenha uma folha salarial hoje, metade do Botafogo é o atual campeão aí, sergipano. Então não é time fácil. Sempre quando joga contra o Botafogo no Almeidão, são jogos dificílimos. O ano passado, quem não se lembra, o Botafogo fez um gol no finalzinho, 3-2. Os caras foram bater o tiro no meio de campo, né? Repor a bola em campo, o cara chutou do meio de campo, fez o gol lá do meio de campo, 3-3, acabou a partida, uma coisa inacreditável. Então são jogos sempre perigosíssimos para o Botafogo. Já perdeu também aqui João Pessoa para o Confiança, então não pode dar mole contra o Confiança. Jogo aí, essas 4 primeiras rodadas do Botafogo Confiança, Náutico, ABC e Guarani, são todos jogos de 6 pontos, né? Porque esses times aí provavelmente vão lutar lá pelo G8. Então o Botafogo tem que iniciar pelo menos contra o Confiança e dentro de casa tem que fazer o dever de casa e conseguir essa vitória para iniciar o Campeonato Brasileiro da Série C com o pé direito, né, galera? Depois é o Náutico fora, o ABC em casa e o Guarani fora. É só pedreira, não tem boquinha. E aqui a gente veio fazer o nosso pré-jogo, né? Vendo aí os jogadores aí, a posição, quadro tático dos jogadores. Ainda não se tem nenhuma notícia sobre a partida, as prováveis escalações, quem vai pro jogo, quem não vai, a gente também não sabe se o treinador Zago aí que tá chegando hoje, chega hoje, sexta-feira, Zago, ontem chegou no aeroporto de Recife, por volta de meia-noite, acho que já chegou, é sexta-feira já, né, 1 hora da manhã, já é sexta-feira, já chegou no dia de hoje, de madrugada, e estava vindo para João Pessoa, se apresenta hoje, se não tivesse se apresentado ainda, né, daqui a pouco a gente vem com um vídeo novo aí da apresentação dele, ou falar se ele chegou em João Pessoa. Então o Botafogo, a gente também não sabe quem serão os titulares, então a gente vai aqui ver o quadro tático dos dois times que foram utilizados nas finais dos estaduais. Um mês atrás, né, o Botafogo perdeu para o Souza, o campeonato paraibano, mas o Confiança ganhou do Itabaiana na final, né? Até Itabaiana que também está na Série C. Então vamos ver aí o quadro tático, tá aí o quadro tático das duas equipes que foram utilizados no estadual. Não foi o Eric, não foi o Eric, né? Foi o Lopes que foi, mas vamos deixar o Eric aqui, que ele já deve estar recuperado. O Wallace, Eric, Renier, o Wendel Lomar, Evandro, Sidicley também já deve ter voltado. O Evandro jogou muito mal. Gama, Thalisson e Guilherme Santos. Tem um Camilo, né? E também tem um Gabriel Honório, que é 2 novos contratados. Tem um Amorim também, zagueiro, a gente não sabe como é que eles estão ainda. Então a gente vai usar aqui o Thalisson, Guilherme Santos, Gustavo Ramos, Henrique Dourado e Rodrigo Alves. Já o Confiança é Rafael Marinho, Valdir Júnior, Renilson, Michael, Ayrton, Mossoró, Fábio, Luiz Otávio, Camarão, Rodriguinho e Breiner. Também o Confiança se reforçou, mas como a gente também não tem informação, porque ainda não, o GE não fez aí as prováveis escalações dessa partida, acho que no mais tardar o dia de hoje, sexta-feira, lá para de noite, eles devem aí falar quais serão as equipes. A gente faz um vídeo novo com o nosso pré-jogo, né? Por enquanto essa é a prévia. Então, os esquemas das duas equipes é 4-3-3, né? 4-3-3. A diferença, por enquanto, aqui, pelo menos aqui, é que o Confiança tem apenas um meio ofensivo e 2 defensivos, enquanto o Botafogo tem 2 meias ofensivos e apenas 1 ofensivo. No mais, o quadro tático está praticamente igual, tanto no ataque do Confiança como na defesa do Botafogo, como no ataque do Botafogo e na defesa do Confiança. São 4 contra 3, né, galera? Então, a gente, pelo que eu li lá, assim que acabou o campeonato do Sergipano, quando eu li que o Confiança teve muita dificuldade no jogo aéreo contra o Itabaiana na final do Sergipano, né? Quase que o Itabaiana conseguiu acabar com o Rafael Mariano, o goleiro que teve muita dificuldade.
O azar foi que parece que o jogador do Itabaiana fez uma merda no começo do jogo, do segundo tempo, na verdade. No começo estava 1-0 pro Itabaiana, fez uma grande besteira no começo do segundo tempo, cedeu um empate, o empate que o Confiança conseguiu segurar, como tinha ganho o primeiro jogo de 2-1 lá em Itabaiana, acabou sendo campeão, né? Mas o goleiro e a defesa do Confiança teve muita dificuldade no jogo aéreo, então a gente tem que explorar esse jogo aéreo, porque o próprio goleiro Rafael Mariano saiu errado muitas vezes, quase que o Itabaiana, se fosse um pouco mais eficiente e competente, teria sido campeão sergipano. Então a gente tem que, com o Henrique Dourado, tanto os pontas como os laterais, e até mesmo os meias, né, tem que procurar chegar aqui na linha de fundo, de preferência na linha de fundo, e tentar cruzar aí para Henrique Dourado. O problema é que, vendo essa deficiência do Confiança, comecem a apelar no chuveirinho, né, da intermediária daqui, ou da intermediária, ou até mesmo do meio de campo, e quando chega o desespero, a gente sabe como é que é, né, chuveirinho de todo jeito, e isso não vai dar certo. Para a gente explorar bem essa cabeçada de Henrique Dourado, ou tem que ser aqui da entrada da área, um cruzamento aqui da entrada da área, fechando, ou um cruzamento aberto na linha de fundo, né? Cruzamento aberto aqui para Henrique Dourado chegar cabeceando, ou para Henrique Dourado também chegar correndo aqui e desviar quando o cruzamento for fechado, né? Quando for aberto, aí ele tem que também ganhar na disputa com Renilson e Maicon. Por enquanto são os dois zagueiros do Confiança. Então a gente tem que explorar essa deficiência do Confiança, mas também não podemos apelar para o chuveirinho. Tem que ser cruzamento com jogada bem trabalhada. E por baixo também, né? Quando a gente vê que não está dando certo essa jogada aérea, vamos também procurar trabalhar a bola por baixo, né? Com toque de bola, tabelinha e enfiada aqui, tanto para Rodrigo Alves como para Gustavo Ramos, ou para o próprio Henrique Dourado, com a enfiada aqui boa, eles conseguirem finalizar com o pé. A gente aqui, Guilherme Santos talvez seja, o Thaleson talvez seja Camilo, né? Camilo pode ser até no lugar de Gustavo Ramos, de mudar esse esquema, pode ser no 4-4-2, né? Com Camilo aqui mais avançado e apenas dois atacantes, Henrique Dourado e Rodrigo Alves. E como o Gustavo Ramos está sendo muito criticado pela torcida, vamos ver o treinador Zago aí também, se ele vai dar alguma orientação para o interino ou se ele vai assumir já de vez o Botafogo já para esse jogo. Provavelmente será o interino, mas ele que estará no comando, né? Que ele já será o treinador. Então ele pode aqui optar por Camilo no lugar de Gustavo Ramos e mudar o esquema do Botafogo para 4-4-2 ou 4-3-1-2, né, galera? E aqui deixar o meio de campo do Botafogo mais povoado e ter Camilo aqui livre para fazer a jogada. Pode ser aí também ideal para o Botafogo, né? Mas por enquanto, o que o Botafogo está acostumado a jogar no 4-3-3, e como eu disse, o Confiança tem muita deficiência no setor aéreo, a gente tem que explorar isso com o Henrique Dourado. Já na defesa, o Confiança vai com 3 atacantes, e os nossos laterais estão péssimos, né? Todos os laterais. O que eu mais criticava era Sid Clay, aí entrou os reservas de Sid Clay, piorou, o Evandro entrou, piorou a situação. Então que volte Sid Clay, porque pior do que Evandro não é, né? Embora eu acho que ele estivesse naquela época um pouco acima do peso, mas pior do que Evandro ele não é. E Eric tem que voltar, porque o que entrou no lugar, o Lopes entrou no lugar, também piorou a situação. O Eric tinha ido muito ruim no primeiro jogo contra o Souza, mas no segundo jogo entrou o Lopes. Eu acho que ele foi até expulso ali no final da partida, só fez lambança também, junto com o Evandro, e foi um desastre, né, esse setor defensivo. Os zagueiros assim não tiveram muita culpa, porque foi um contra-ataque ligeiro que a gente levou o gol, mas também tem que ter atenção, porque no primeiro jogo perderam contra o Souza, perderam todas as disputas aéreas. A mesma coisa que sofreu o Confiança no segundo jogo contra o Itabaiana, a gente sofreu no primeiro jogo contra o Souza, né? Todas as jogadas aéreas, os caras do Souza conseguiram cabecear. A sorte foi que eles foram incompetentes e também não fizeram gol, assim como o Itabaiana. Então a gente tem que ter atenção aí com o Endelomar e Renier, né? E por enquanto é o Wallace. Ainda não chegou nenhum goleiro, a gente vai ter que se contentar com o Wallace, que na minha opinião também é um goleiro baixo, mas é o que tem, né, galera? Então esse foi aí a nossa prévia dessa partida. Mas à noite aí, se tiver um pré-jogo, ou então amanhã de manhã, no dia do jogo, né? Amanhã de manhã,
Antes do jogo, a gente volta aqui com o nosso pré-jogo, já aí sim, com os jogadores certos. Ver se o Botafogo vai mudar o esquema tático. E se Camilo ou Gabriel Honório aí vai estrear pelo Botafogo. Então é isso, beleza, galera? Esse é a nossa prévia aí. E a gente volta aqui mais tarde com o nosso pré-jogo. E essa partida a gente precisa do apoio da torcida e da vitória para estrear, como eu já disse, com o pé direito. E assim a gente já iniciar no G8, né? De preferência no G4, para a gente ir lutando por essa liderança. Beleza, galera? Se Deus quiser, o que vai acontecer. Beleza? Fui. Fiquem com Deus.